Você já ouviu falar do poeta Charles Baudelaire? Ele é considerado um dos maiores poetas franceses de todos os tempos e a gente já sabe que a sua poesia foi um marco na história da literatura, tanto por causa dos temas abordados quanto por causa da técnica. A gente pode inclusive dizer que foi graças ao Baudelaire que de certa forma a gente teve o movimento das vanguardas e da poesia moderna. Ele de fato foi um grande precursor. E a gente está falando também de uma poesia que foi uma resposta ao seu tempo. Então, quando a gente pensa numa França industrializada, já desumanizada, vivendo o desamparo desse tempo moderno, também a influência filosófica que começa a aparecer aí na filosofia moderna, o Baudelaire se dá conta de tudo isso e responde isso por meio da sua poesia. Então, ele de fato é um daqueles poetas que consegue expressar o seu tempo como ninguém. E nesse vídeo, a proposta não é falar de tudo isso que talvez você já tenha visto em outros lugares, mas fazer um exercício um pouco diferente. Nós vamos ler juntos e interpretar juntos dois grandes poemas do Baudelaire que estão na sua obra magistral Flores do Mal. Então a gente vai ver o que tem por trás desses poemas, inclusive como que a gente pode interpretá-los. Então também, se você tem dificuldade em ler poesia, esse é um vídeo que vai com certeza te ajudar a pensar para onde você tem que olhar quando você está interpretando um poema. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, você pode acessar lá, que vai te ajudar também. E nesse aqui a gente vai fazer um exercício prático de análise de poema juntos. Para fazer isso, então, escolhi dois poeminhas que são aí essenciais na obra do Baudelaire, que é o Albatroz e A Uma Passante. São os dois poemas, talvez, dois dos mais famosos poemas de Flores do Mal. Aqui a gente também vai lê-los na sua nova tradução, que a gente acabou de publicar aqui pelo Clube nesse mês, que é a tradução do poeta Vladimir Saldanha, e que está aí também primorosa, então vale a pena para conhecer também essa nova tradução aí do nosso poeta francês preferido. Então, vamos lá! Então, para começar, a gente vai começar com o albatroz. Não sei se você já sabe o que é um albatroz, mas essa é uma informação fundamental, A gente está falando daquela ave gigante que voa em cima do mar, O nosso editor vai fazer a gentileza de colocar uma imagem aí para a gente ter essa visão total do que é o albatroz. E é conhecida por ser uma ave marítima gigantesca. Então, ela pode chegar, para vocês terem uma ideia, até 3,5 metros. Ela é uma ave gigante, tem asas enormes, E que é de fato majestosa, por isso que ela é conhecida inclusive como o rei do mar, porque é uma ave lindíssima. E aqui, essa imagem dessa ave é o centro desse poema do Baudelaire que vai fazer a gente entender o que ele está falando. A gente vai fazer uma primeira leitura e depois eu vou observar algumas coisas junto com vocês. Vamos lá. Às vezes, por lazer, homens da marinhagem capturam o albatroz, enorme ave dos mares, que segue companheiro indolente de viagem, o navio deslizante em amargos algares. Mas tão logo o depõe sobre as tábuas dos deques, o imperador do azul, sem jeito e encabulado, tristemente descai os grandes e alvos leques, quais remos dando ao chão por um e outro lado. Como é canhestro e tíbio o alado viajante. Antes tão belo, riem de sua feiura brava. Um já lhe irrita o bico, o isqueiro o tem diante. O outro imita, mancando, aquele que voava. Poeta, de um delfim das nuvens é tua laia. Assombras temporal e debochas do arqueiro. Exilado no chão, cercado só de vaia, as asas de gigante estorvam teu roteiro. Bom, esse é o nosso poema. Depois você pode lê-lo com mais calma para apreciar um pouco melhor o que nós temos aí em relação a essa construção sonora que a gente já percebe, Uma primeira coisa que a gente vai observar aqui em relação à construção, é a primeira coisa que a gente vai ver, Como você já viu lá no outro vídeo que a gente fez sobre isso. A gente vai ver a construção do poema. Então a gente está falando de 4 estrofes, São 4 estrofes com 4 versos cada estrofe. A gente chama isso de quarteto, Então, a construção aqui, ela é uma construção bastante fixa. A gente está falando de uma métrica bem fixa. Outra coisa que a gente pode observar é a questão das rimas, Então, a gente pode observar, por exemplo, que ao final de todos os versos, a gente vai ter uma combinação de rimas. Então, aqui, marinhagem combina com viagem, mares combina com algares, depois a gente vai ter na segunda estrofe outra construção de rimas diferente, mas também combinando no mesmo padrão. Deques com leques, encabulado com lado. Então a gente tem essa construção de rima que vai do primeiro com o terceiro verso e do segundo com o quarto verso. E que vai se repetir também nas últimas 2 estrofes. Viajante diante, brava voava, e laia, vaia, arqueiro e roteiro.
Isso é algo que contribui grandemente para essa musicalidade que o poema tem. Vocês percebem que ele tem uma musicalidade, né? Ele inclusive tem um ritmo que parece imitar um pouco asas. Então, se a gente pensar um pouco em como ele soa. Eu não vou nem abrir aqui a análise mais profunda com vocês, né, de contar sílabas, contar qual que é a sílaba mais forte, toda essa questão aí. Para quem gosta de sofrimentos sórdidos, divertimentos sórdidos, melhor dizendo, como eu, vocês podem se divertir depois fazendo esse tipo de análise, tá? Mas aqui a gente vai pensar de uma forma um pouco mais intuitiva. Às vezes, por lazer, homens da marinhagem capturam o albatroz, enorme ave dos mares. Vocês percebem esse movimento? Parece como se fossem as asas do albatroz em movimento, né? As asas que sobem e descem. E isso, de fato, nos ajuda a construir um pouco esse ambiente marítimo, tanto das aves do albatroz, quanto desse movimento do navio, quanto o movimento das ondas. Tudo isso tem essa cadência, esse balanço, que é repetido magistralmente aqui pelo Baudelaire, no original, e também pelo nosso tradutor, que reproduz aqui minuciosamente também a métrica original do poema. Vejam em relação... Vamos primeiro ver o que o poema diz, certo? Então, primeira coisa que a gente vai perceber, o que o poema diz? Bom, a gente está nesse ambiente de homens da marinhagem, ou seja, um navio com os homens ali, né, a tripulação. Aí nós vemos que eles capturam um albatroz, então essas informações aqui estão postas. A gente vai pensar agora no sentido literal, para depois pensar no sentido simbólico. Capturam o albatroz, muito bem, que é essa enorme ave dos mares. E aí, depois... o navio segue, né? Então ele segue em amargos algares. Algares significa abismos, certo? Uma palavra que não é tão comum aí no nosso vocabulário. Depois, na segunda estrofe, o que os marinheiros então fazem com o albatroz? Colocam ele nos decks. O que são as tábuas dos decks? É o convés, né? Aquela parte superior do navio lá, onde, enfim, os marinheiros costumam ficar. O que acontece com o albatroz nesse momento? Ele está sem jeito e encabulado, e ele tristemente descai os grandes e alvos leques. Essa aqui é uma solução muito interessante que o Vladimir encontrou para fazer referência às asas, né? Então esses leques aqui na verdade são as grandes asas do albatroz, que de certa forma parecem leques que se abrem, né? Então ficou interessante. Descai, deixa cair, né? Seria basicamente o sentido desse verbo. Então ele deixa cair essas asas, né, no convés, no chão, da mesma forma como se fossem remos, dando ao chão por um e outro lado, ou seja, as asas do albatroz nesse convés estão inúteis, da mesma forma que estariam remos na madeira, né? Os remos não servem para ficar na madeira, obviamente, sim na água. Então aqui, bom, os marinheiros pegaram o albatroz, botaram ele no convés e o albatroz ficou todo desengonçado, né? Deslocado nesse ambiente do convés com as asas inúteis, né? Ele começa a caminhar então porque as asas estão ali inúteis. Como é canhestro e tíbio, o alado viajante. Aqui a gente também tem uma construção de termos que não é tão comum. Canhestro, né, que seria, digamos que, inábil, né, essa questão mais também desengonçada. E tíbio, o alado viajante. Antes tão belo rinde sua feiura brava. Vejam que aqui, o que o poema está nos dizendo? O albatroz era muito bonito voando, mas agora que ele está ali no convés, ele está todo feio e desengonçado. O que eles começam a fazer? Incomodar o bicho, coitado, né? Então, um já lhe irrita o bico, o isqueiro tem diante. Então, um dos marinheiros está com um isqueiro no bico do albatroz, incomodando ele. E outro marinheiro imita, mancando aquele que voava. Então, outro marinheiro começa a imitar o albatroz, mancando, andando desengonçado. Eles começam a debochar do albatroz, pobrezinho, né? A humilhá-lo de certa forma. Se é possível que a gente faça isso com um animal, né? Que não entende praticamente essa construção aí de deboche. E depois, então, na última estrofe. Poeta. Opa, temos uma coisa nova aqui, vocês percebem? Até então a gente estava falando do quê? De um albatroz capturado por marinheiros que está desengonçado dentro de um navio. Porém, agora, o que o Baudelaire faz? Ele introduz um outro elemento aqui totalmente diferente. Poeta, ele está falando com o poeta diretamente. Poeta, de um delfim das nuvens é a tua laia, né? O teu grupo, o teu tipo, né? A tua ralé, digamos assim. Um delfim. Delfim é um sinônimo de príncipe, né? Seria o primogênito dos reis franceses, o delfim. Então, um delfim das nuvens. O original é príncipe das nuvens, né? Basicamente a mesma coisa. As sombras temporal e debochas do arqueiro. Vejam só, exilado no chão, cercado só de vaia,
As asas de gigantes torvam ter roteiro. O centro do sentido do poema está aqui nessas últimas duas, né? O que o eu lírico está fazendo aqui? O eu lírico está falando do poeta. Então todo esse poema, na verdade, não fala do albatroz. Todo esse poema fala de um poeta. E aí, ao falar do poeta, a gente tem algumas características. O poeta está exilado no chão, cercado só de vaia, ou seja, só de desprezo, e as asas de gigante do poeta estorvam o seu roteiro, né? O seu caminho, enfim, o seu destino. Estorvam o seu roteiro. Bom, aqui a gente já consegue começar a ir para o nível simbólico da coisa, né? Então a gente já viu aqui os aspectos sonoros todos, enfim, já percebeu um pouco também do sentido literal, e agora a gente vai começar a pensar sobre a simbologia que tem por trás desse texto. O que nós vamos ver aqui? Vejam, o eu lírico apresenta o albatroz como essa árvore que é completamente majestosa no céu, nas coisas elevadas, mas na terra, no caso aqui no navio, é totalmente desengonçado, deslocado, humilhado, né? Totalmente fora do seu, digamos, do seu lugar de domínio. E essa metáfora do albatroz é a chave para que a gente entenda essa visão do eu lírico e também, por conseguinte, do Baudelaire em relação à pessoa do poeta e dele mesmo, inclusive, né? Porque esse poeta é como esse albatroz que é majestoso nas coisas elevadas, espirituais, na poesia, na literatura, na arte, mas que na vida comum, entre pessoas comuns, é totalmente desprezado, debochado, humilhado, deslocado, né? Todos esses adjetivos que a gente poderia pensar para um poeta. Então vejam que, inclusive todas essas construções, né, o imperador do azul, que antes era aí o imperador do azul, ou seja, o rei do mar, né, esse imperador aí da majestosidade do mar, ele se transforma em alguém sem jeito, encabulado, com asas inúteis. Isso é muito interessante, porque essa construção que nós temos aqui, principalmente esse deboche que a gente percebe nessa terceira estrofe, vejam ali comigo, o alado viajante, ele na verdade antes era tão belo, né? Nas coisas elevadas, na poesia ele é tão belo, mas depois ele se transforma desse ser totalmente deslocado e feio. E existe, inclusive, essa tortura em relação aos marinheiros, né? Então as pessoas que não entendem torturam ele, né? Tratam ele mal, pobrezinho. Imitam ele, né? Debocham dele. E o poeta é justamente para o Baudelaire, né? Para o nosso eu lírico aí, esse delfim das nuvens, que é na verdade totalmente deslocado no mundo comum, no mundo corriqueiro. É esse desajustado. Esse é o poeta baudelairiano. Né? Um desajustado, que está exilado no chão, ou seja, a vivência do poeta na vida comum é uma vivência de exilado, né? De exílio, de afastamento daquilo que realmente ele ama, que importa, da sua casa, né? Do seu lugar comum. Então a sociedade corriqueira, essa vida cotidiana corriqueira, essa vida prática, é algo que é um exílio para ele e que inclusive um lugar onde as asas de gigante, essa é uma metáfora que eu amo demais, assim, quando eu penso que as asas de gigante são essa metáfora que o Baudelaire usa para falar do poeta como aquele que tem asas de gigante, e de fato tem, né? Tem essa visão ampla das coisas, essa visão total das coisas, né? Essa visão longínqua, elevada das coisas, mas que por outro lado, se ele não está no lugar dele, se ele está deslocado aí na vida, essas asas são também aquilo que mais o atrapalham, são o seu problema. E aí existe esse choque, esse desajuste na vida desse poeta. É claro que aqui entra também o nosso quarto nível de interpretação, a gente pode fazer essa relação com o contexto, né? Quando o Baudelaire escreve esse poema, lá no século XIX, existe muito, tanto para ele quanto para outros artistas da época, né? Essa visão do artista como um desajustado, como um deslocado, né? Como alguém que está fora desse sentido, assim. Então, de fato, aqui a gente percebe nesse poema, e ele é tão importante por causa disso, ele é uma síntese, de certa forma, da visão que o Baudelaire tem a respeito do artista. É o flâneur, que a gente lê também nos textos dele, né? Aquele que passa observando, né, a vida para colher da efemeridade os momentos que vão ser tornados sublimes na poesia, mas que também é esse desajustado, esse totalmente humilhado, assim, fora do seu lugar.
Então isso é um texto que, resumidamente, a gente pode pensar nessa reflexão, né? Uma reflexão que o eu lírico faz sobre a própria poesia. Ele é o poeta que fala consigo mesmo e se categoriza como esse exilado, como esse humilhado, como esse deslocado, né? E ao mesmo tempo também coloca todos na mesma laia, vejam, né? Poeta, né? A tua laia é de um delfim das nuvens, você é como um albatroz, né? Você é majestoso no céu, nas coisas elevadas, mas você é um deslocado na terra, nas coisas vulgares, nas coisas que não são elevadas. A gente vê essa construção fascinante, né? Bem, primeiro poema, então, entendemos. Quero que você me conte aqui nos comentários se você já tinha pensado sobre isso. Agora, a gente vai ver um outro poema especialíssimo, que é A Uma Passante. Também tradução aí do nosso querido Vladimir Saldanha. Vamos lá. A rua me aturdia ao redor com reclamos. Luto de viuvez, magra e alta, rege a dor. Uma mulher passou com sua mão de esplendor, erguendo, balançando a bainha e recamos. Ágil e nobre sobre a perna de escultura. Quanto a mim, eu bebia, hirto como algum dandy, de seu olho, céu baço onde o tufão se expande, leveza que é elã, mais prazer que é sepultura. Um clarão, noite após, fugitiva beldade, cujo olhar me fizera aviventar de vez. Não te verei além de só na eternidade, além, longe daqui, já era, nunca talvez. Pois ignoro aonde vais e não sabes minhas vias. Ó tu que eu amaria, ó tu que o bem sabias. Muito bem, esse é um poema belíssimo, né? Um dos mais famosos. O que nós temos aqui? Vamos começar a ver juntos a construção do texto. Quero que a gente pense agora nas estrofes. A gente tem aqui uma estrutura de soneto. Por quê? A primeira estrofe, vou até colocar aqui um númerozinho para a gente se achar. A primeira estrofe é uma estrofe com 4 versos. Aliás, deixa eu ver com vocês a questão das rimas também. E a gente tem as rimas aqui, olhem só. Esse esquema de rimas é diferente do anterior, porque a gente não tem mais 1, 3, 2, 4. Agora a gente tem esse esquema aqui do primeiro verso combinando com o quarto e do segundo verso combinando com o terceiro. Esse esquema de rimas, né, a título de curiosidade, a gente costuma fazer ele por letras, né? Então aqui a gente teria rima A com A e B com B. Então o esquema de rimas é A, B, B, A. Que título de curiosidade, né? Como é que a gente vai fazendo essas análises e essas marcações? Agora, então a gente tem uma primeira estrofe assim, depois a nossa segunda estrofe é uma estrofe que também é um quarteto, 4 versos, e a gente também vai ter essa construção de rimas. Aqui, inclusive, a gente tem uma rima muito inteligente, né? Dandy com expande. A escrita não é exatamente igual, mas o som é, né? Isso é o que conta para a rima. Segunda estrofe. Depois, a terceira estrofe não é mais um quarteto, é um terceto. Isso é uma forma clássica de soneto, né? As duas últimas estrofes com 3 versos. Então, beldade e eternidade vão rimar, e vez, por enquanto, está sem rima. Onde que a gente vai ver a rima de vez? Lá na última estrofe, 4ª estrofe, em que a gente vai ter talvez. Viram? Fechou a rima. E depois as duas últimas, né? Vias e sabias. Toda rima diferente vai ser uma letra diferente. Depois aí você se diverte e faz aí o esquema de rimas do poema. Bota aqui nos comentários, vamos ver se você tá bom de análise poética. Agora, o que nós vamos ver aqui? A gente vai ver primeiro, de novo, o nível literal, certo? Então, o que o poema está nos contando? Bom, o poeta, o eu lírico, né, está numa rua com muito barulho. A rua me aturdia ao redor com reclamos, diz o primeiro verso. Então, muito barulho aqui, né, tá sendo assim, perturbado pela rua. Aqui a gente tem uma inversão, certo? Luto de viuvez, magra e alta, rege a dor, uma mulher passou. Então, aqui o centro é essa mulher que passa. Como que essa mulher passa? De luto, porque é viúva, ela é magra, ela é alta, ela tá com uma régia dor, né, com uma dor majestosa, com uma dor profunda, grandiosa. E ela passa de uma forma um pouco sensual, assim, ela passa erguendo a sua mão de esplendor e balançando a bainha e os recamos. Recamos são acessórios, então ela, digamos que balança a roupa e passa com essa aura assim de beleza, né, e de certa forma um pouco de sedução, assim, ela começa a encantar o eu lírico, certo? Com a sua mão de esplendor. Bem, depois que ela passa, o que acontece com o nosso eu lírico? Continua falando dela, como que ela é? Ágil e nobre, ou seja, burguesa.
ela não é de classe baixa, né? Sobre a perna de escultura. Ai, mas ela é tão linda que ela parece uma escultura, ela é uma obra de arte. Vejam aqui, né? No primeiro verso. Quanto a mim, eu bebia de seu olho. Tá aqui, tá? Eu bebia de seu olho. Essa é a relação. Como estava o eu lírico? Hirto como algum dandy. Hirto, teso, assim, perplexo, parado, né? Ereto. Aqui a gente tem vários sinônimos que a gente pode pensar, mas é essa atitude que ele estava assim, parado, como algum dandy. Dandy é uma expressão muito comum da França da época. É essa pessoa que tem um apreço muito grande pela aparência, pela arte, é um grande admirador da beleza e da arte e observa, né, observa com deleite a beleza, né, as esculturas, as obras, as situações belas, enfim, esse é o dandy da França do século XIX. Então ele estava aqui nessa postura parado, como um dandy, observando essa mulher que é como se fosse uma escultura passando por ele, certo? Tudo bem até aqui? Estamos entendendo, né? Aí o que acontece? Ele bebia de seu olho. Como era o seu olho? Um céu baço, onde o tufão se expande. Um céu baço é um céu pálido, um céu, né? Um céu, ou seja, parece que o olho da moça era azul, né? Como um céu baço, onde o tufão, esse vento impetuoso, se expande. Então é um olhar que é avassalador para ele. Embora seja um olhar pálido de dor, porque ela era viúva, vocês lembram? É um tufão, um vento impetuoso e avassalador, né? Em uma leveza, que é elã, e também um prazer, que é sepultura. Então é essa leveza que é elevada, que é esse gosto, que é esse deleite, mas que também é um prazer, que é uma sepultura. Existe uma contradição aqui, né? Porque ele vê, admira essa mulher, mas ela logo passa. Talvez seja um amor aí fadado a terminar, né? A passar. Agora, o que nós temos depois? Um clarão. Vejam, o que foi a passagem dessa mulher para o lírico? Um clarão. Um clarão é esse feixe de luz assim, né? Rápido, que é impressionante, mas que também passa voando, assim, passa muito rápido. É muito fugaz, né? E depois desse clarão, o que teve na vida do eu lírico? Noite, né? Tristeza. Fugitiva beldade. Essa moça aí fugitiva, né? Essa moça que passa, que foge. Cujo olhar me fizera aviventar de vez. Aviventar, reavivar, tomar vigor de novo, né? E agora o eu lírico reclama, eu não te verei além de só na eternidade, eu não vou te ver mais, né? Basicamente é isso que ele se questiona, eu não vou mais te ver. E aí, na última estrofe, além, longe daqui, já era, nunca talvez, quando que eu vou ver essa mulher linda de novo? Talvez nunca, já era, talvez longe daqui, né? Talvez no além. Pois ignoro aonde vais e não sabes minhas vias. Ou seja, eles não se conhecem e tampouco sabem os caminhos uns dos outros, né? Um do outro, aliás. Ó tu que eu amaria, ó tu que o bem sabias. Talvez ele amasse essa mulher, ele começa a pensar, né? Talvez eu a amasse de verdade, talvez eu me apaixonasse por ela se eu pudesse conhecê-la. Mas ela já passou e ele não conseguiu conhecê-la, né? Isso aqui é quase um amor à primeira vista. Você aí que se contenta com curtida no story, com respostinha no story aí do seu, seu pretendente, seu crush. Vejam só o que o homem é capaz de fazer por uma mulher, não é mesmo? Aqui a gente tem então esse eu lírico apaixonado por essa mulher que passou, né? Basicamente um amor à primeira vista, mas que claro vai ter outras camadas que eu quero conversar com você agora. Vejam, a gente já entendeu que a história é esse homem que está ali parado na rua e vê uma mulher linda passando de luto, né? E por estar de luto justamente fica ainda mais com esse ar sacro, né? Magistral, majestoso. E depois pensa que nunca mais vai ver ela e lamenta essa fatalidade de que eles não se conhecem e talvez nunca mais se cruzem. O poema é basicamente isso. Relativamente simples, pensando na história que é contada de certa forma aqui, mas vejam que o que a gente tem de sentidos por trás dessas construções. Vejam, o primeiro, ele aparece no primeiro verso. A rua me aturdia ao redor com reclamos. Essa é uma marca do Baudelaire em vários textos. O Baudelaire é um grande crítico da modernidade e da efemeridade da cidade. O ambiente urbano, para ele, é esse ambiente que ele medita muito. Porque aqui a gente está pensando nessa Paris pós-Revolução Francesa,
revolução industrial, com agitação, com várias coisas. Então, de fato, a rua é esse ambiente que se tornou caótico, se tornou esse ambiente ruidoso, né, que leva ele para o caos. E é nesse ambiente fugaz, efêmero, ruidoso, caótico, que ele se encontra com essa mulher. E essa mulher tem essa aura, né, esse amor fugaz. Toda essa efemeridade da passagem dessa mulher também é uma marca que o eu lírico, né, e o Baudelaire, através do eu lírico, faz questão que a gente medite, né, sobre a efemeridade da vida, sobre esses aspectos fugazes da vida, de tantas coisas que passam de repente e a gente já não consegue mais alcançar, né, as coisas da vida que são totalmente efêmeras. E essa sociedade moderna, por outro lado, também é uma sociedade muito mais efêmera, né? Eu acho que se o Baudelaire falar isso da França do século XIX, eu fico imaginando o que ele faria se ele vivesse, né, no século XXI, com a nossa era de redes sociais e, né, stories temporários, informação frenética. Eu não sei, eu acho que ele ia ser tirado da ponte logo, assim, porque de fato é impressionante, né, como as coisas foram... Aqui já existe um diagnóstico daquilo que se intensificou muito mais nos outros anos que se seguiram, né, depois do século XIX. Vejam, então essa mulher passa como uma obra de arte para ele, né, e existe esse contraste, né, entre a possibilidade futura, e ele começa a se questionar sobre isso, né, essa admiração que ele tem por ela lá na terceira estrofe vai culminar nessa tristeza porque ele não tem nem a chance de saber o que ele teria com ela, porque ela já passou, porque ela já se foi. Essa efemeridade daquilo que é urbano e inclusive das relações, né? As relações humanas que começam a ficar efêmeras, que começam a ficar... O Bauman, né, vai dizer líquidas, né? A gente pode pensar um pouco nesse conceito moderno, esse conceito mais contemporâneo. A gente percebe que as relações, inclusive, vão acompanhando. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um ambiente urbano, a gente tem também essas relações humanas que vão sendo caóticas, que vão sendo efêmeras, que vão sendo um reflexo de como a sociedade estava se construindo naquele momento, né? E é claro, a gente também tem uma reflexão aqui sobre, né, os instantes que deixam marcas tão profundas em nós, né, como o eu lírico fica impactado com a visão dessa mulher e como ele depois fica angustiado com a possibilidade de nunca mais vê-la, né, com a certeza até mesmo de nunca mais vê-la, como isso acaba sendo triste, né. E tudo isso, vejam, né, nesse contraste, sempre contraste entre o presente e o eterno, entre o efêmero, né, e o permanente, entre aquilo que foi o presente e aquilo que foi o passado. Essa, digamos que até implicitamente uma saudosidade, assim, de alguns aspectos do passado. E uma possibilidade que nunca vai se concretizar, né? Uma possibilidade totalmente frustrada. Ó tu que eu amaria, ó tu que o bem sabias. Como que ele vai saber que ele vai amar ou não a mulher? Não tem como, né? Mas aqui é justamente um recurso que vai intensificar essa experiência do eu lírico em relação a essa efemeridade. Tudo isso são coisas, por que a gente olha nisso nesse poema, né? Porque são aspectos que vão aparecer em vários outros poemas das Flores do Mal. Essa reflexão que o Baudelaire faz a respeito da sua condição moderna, das relações amorosas, né? Na era urbana, e hoje a gente pode inclusive pensar na era digital. Bem, desvendamos juntos esse outro poema aqui. Além dessas coisas que nós trouxemos, tem ainda outras mais que a gente poderia trazer, porque, como todo poema brilhante, a gente tem aqui aspectos inesgotáveis. Então eu quero que você comente aqui embaixo se tem outras coisas que você percebe nesse poema que eu acabei não abordando aqui no vídeo junto com vocês. Agora, uma coisa que eu acho que a gente pode pensar para fechar essa reflexão é pensar o quanto esses dois poemas acabam sendo terminantemente atuais, né, para a nossa era de hoje. Porque se a gente for parar para pensar esse dilema do artista deslocado, né, do artista em conflito, e essas características de modernidade, de caos, de efemeridade, de deslocamento, são coisas que continuam nos acompanhando, principalmente. São uma característica moderna que segue na nossa sociedade contemporânea. E o que eu fico mais impressionada é pensar quanto o Baudelaire, mesmo tendo escrito isso no século XIX, né, em 1800 e pouquinho, ele consegue capturar um espírito do seu tempo, que é uma resposta para aquele momento atual. Então ele é de fato um artista que consegue responder uma angústia do seu tempo,
mas que ao mesmo tempo ele também é capaz de responder a uma angústia que nós estamos vivendo agora, no nosso próprio tempo. É de fato um poema, 2 poemas, né, uma poesia pensando no todo que se transforma totalmente atemporal, porque a gente é capaz de ler isso aqui e se identificar totalmente com aquilo que ele está sentindo, ou com aquilo que ele está reclamando, ou com as inquietações que ele nos traz aqui, né, o seu eu lírico assim se expressando, né? E esse é o poder da poesia no fim das contas, né? Esse poder de conseguir ser totalmente eterna, porque a gente consegue ler um texto de 2 séculos atrás e perceber que nesse texto está uma resposta para as nossas angústias de hoje. É fenomenal, vocês não acham? É encantador. O Baudelaire é realmente encantador. Então quero que você comente aqui embaixo se você gostou dessa análise. Se você quiser outros vídeos assim como esse, comenta aqui pra gente saber também. Vai que a gente se empolga e faz alguns vídeos mais aí sobre isso também, né? E também curte aí o vídeo, manda pra alguém que precisa conhecer esses 2 poemas brilhantes do Baudelaire. E a gente vai se ver nos próximos vídeos aqui no canal. Até lá!